Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa videoaula, vamos tratar dos sistemas de cor RGB, CMYK e X. A relevância de conhecer e compreender esses sistemas está diretamente relacionado com a qualidade do produto gráfico final que tu podes estar criando. Esses sistemas são utilizados de acordo com o meio em que estarás produzindo o layout, se impresso, digital, para televisão, entre outros. Queres aprender sobre esses sistemas para apresentar projetos gráficos fantásticos? Então, vamos começar os estudos. Costuma ser frustrante para o ilustrador o fato de se criarem cores brilhantes e vibrantes na tela, e, no entanto, elas ficam apagadas e sem graça quando o trabalho é impresso. Mas esse não é um problema do birô ou gráfica durante a impressão, e sim do modo como as cores funcionam em diferentes padrões. Um dos problemas mais frequentes que se observa nos processos de criação é quando os usuários esperam ver impresso exatamente o que vem na tela. Essa não é uma possibilidade, visto que existem dois tipos de cores: cor-luz e cor-pigmento. Há cores que são impossíveis de se obter em cor-pigmento. O máximo que se consegue fazer é alcançar certa aproximação, mas nunca a reprodução tal e qual. Um exemplo é a cor rosa fluorescente. CMYK. CMYK é a abreviação em inglês de ciano, magenta, amarelo e preto. No padrão ou sistema de cores CMYK é vigente a cor pigmento. O padrão CMYK reúne essas quatro cores. As cores ciano, magenta e amarelo são as cores pigmento primárias. O preto corresponde à síntese subtrativa dessas três cores. Ou seja, quando as cores pigmento primárias são misturadas em proporção igual, dão origem à cor preta. Superfícies impressas utilizam os pigmentos para refletir a cor. Quanto mais cores forem utilizadas, mais próximos estará do preto. As cores em CMYK são apresentadas em porcentagem. Quanto maior for a porcentagem de uma cor específica, maior a quantidade impressa dela. Por exemplo, a cor branca é apresentada do seguinte modo: apresenta 0 para ciano, 0 para magenta, 0 para amarelo e 0 para preto. Já o preto atinge os valores máximos, apresenta 100% de ciano, 100% de magenta, 100% de amarelo e 100% de preto. Esse padrão de cores é o mais utilizado para impressos em geral, dos mais simples aos mais complexos. O padrão CMYK é aplicado em impressões de cartazes, envelopes, cartão de visita, rótulos, embalagens e inclusive fotografias. É sem dúvida o sistema mais utilizado na indústria gráfica. O padrão CMYK pode ser aplicado em qualquer tipo de papel, contudo, deve-se levar em consideração que o excesso de tinta pode fragilizar o papel, dependendo da sua espessura. Este sistema identifica as cores através do método reticulado meio-tom, que consiste nas cores estruturadas sob malhas de minúsculos pontos. Os pontos coloridos, ao se misturar, causam uma ilusão de ótica, fazendo com que o cérebro identifique as cores de acordo com os espaços e tamanho dos pontos. Essa malha de pontos é detectável com um pequeno instrumento, denominado conta-fio. Também pode ser utilizado uma lupa. Independente do instrumento a ser utilizado, o relevante é identificar a malha de pontos impressos, que é uma característica básica do padrão CMYK. Quando o preto for reproduzido em CMYK, mesmo sabendo que a soma de todos os matizes dão origem ao preto, é recomendado utilizar a opção de preto puro. Tu já deve ter visto algo sobre a Pantone. Tu vais encontrar em alguns sites a informação que a Pantone é um padrão de cores. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: a Pantone é um sistema de cores reconhecido mundialmente, fabricado por uma indústria, com um mostruário único.
É como se fosse uma daquelas paletas de tintas de lojas de material de construção. A Pantone tem um sistema de cores próprio e padronizado, amplamente utilizado nas indústrias gráfica, têxtil, decoração e moda. A grande diferença em relação ao padrão CMYK é a reprodução de cores metalizadas e fluorescentes. Por outro lado, o sistema Pantone não se aplica a fotografias, sendo necessário, nessas situações, utilizar o sistema CMYK. Outro diferencial é que o uso de cores Pantone aumenta muito o custo de impressão, justamente por exigir a compra de uma tinta especial. A opção por Pantone pode ser justificada na elaboração de um logotipo que terá uso impresso. Para evitar distorções de impressão ao informar o código de cor Pantone, é garantida a qualidade de impressão do material. RGB. O RGB é a abreviação em inglês de vermelho, verde e azul. No padrão ou sistema de cores RGB é vigente a cor luz. Nesse sistema de cores, a soma dessas três cores luz primárias dão início ao fenômeno de síntese aditiva, ou seja, quando misturadas em igual quantidade, criam o branco. Mas quando as três cores luz são misturadas em diferentes partes, dão origem às cores para serem aplicadas nos layouts. O RGB apresenta três valores com escala entre 0 e 255. Dessa forma, temos o código RGB específico para a cor branca, que vai apresentar os valores máximos em cada uma das suas categorias, vermelho, verde e azul. Para a cor vermelha, teremos o máximo na opção vermelho, e a cor preta, teremos a ausência de vermelho, de verde e de azul. Os layouts criados especificamente para visualização em telas, monitores e televisores devem adotar o sistema RGB. Layouts para banners digitais, anúncios em plataformas digitais, aplicativos, dispositivos móveis, games e books devem usar RGB. Layouts que têm como finalidade impressões não devem usar o padrão RGB. O sistema de cores utilizado em um layout deve ser determinado logo no início da preparação do arquivo digital. A conversão de um outro sistema para o RGB durante a criação do layout poderá trazer alterações significativas nas cores, podendo prejudicar muito a mensagem visual a ser comunicada. Equipamentos como scanners, máquinas fotográficas e filmadoras também utilizam o RGB como padrão. Isso significa que uma fotografia digital, ao passar pelo processo de impressão, sofrerá alterações nas cores finais, pois os padrões de cores de um equipamento fotográfico e de uma impressão são diferentes. Os softwares para edição gráfica e os monitores podem apresentar variações no padrão de cores RGB. É por esse motivo que, inúmeras vezes, ao visualizar o mesmo layout em dispositivos diferentes, é percebida uma diferença cromática. Para fazer esse ajuste, os usuários precisam fazer regularmente a calibragem da tela e o gerenciamento de cores no dispositivo. Nos computadores é facilmente encontrado nas configurações. Essa diferença de cores dentro do próprio sistema RGB também é muito visível entre os monitores da Apple e da Microsoft. Outro fator que altera as cores em tela é o hardware e o software utilizados pelos usuários. As imagens na web de amplo acesso deparam-se com essa mesma dificuldade. Sistema X. O sistema X, ou hexadecimal, é utilizado para websites e muito adotado por web designers. Basicamente, o sistema X é uma abreviação do sistema RGB, pois ambos utilizam como base a cor luz. No processo de desenvolvimento do layout, é mais fácil adotar esse sistema, porque nos softwares gráficos ele preenche um único campo, enquanto o sistema RGB possui 3 campos de preenchimento, um destinado a cada cor luz primária.
Uma cor hexadecimal é apresentada na forma de 6 dígitos entre números e letras. Os números vão de 0 a 9 e as letras de A a F e seguem sempre após o dígito sustenido. Os 2 primeiros elementos representam a intensidade de vermelho. O terceiro e o quarto elemento representam a intensidade de verde e os 2 últimos a intensidade de azul. Desta forma, o resultado final será a combinação dessas 3 cores em diferentes intensidades, formando a cor desejada. Os valores variam entre 00 mais escuro até FF mais claro. Por exemplo, o código sustenido FF representa a cor branca, pois tem a intensidade máxima das 3 cores. Do mesmo modo, sustenido FF0000 representa a cor vermelha, com intensidade máxima de vermelho e nenhuma intensidade para verde e azul. Esse sistema é destinado ao uso de layouts criados para visualização em telas e em monitores. Agora vou te mostrar como se faz a alteração dos padrões de cor antes de começar o layout. No programa CorelDRAW, para trocar de CMYK para RGB ou vice-versa, basta abrir o arquivo e ir até o menu Ferramentas, selecione Gerenciamento de cores e vá até Configurações do documento. Uma janela irá se abrir e na opção Modos de cores primárias, basta alterar entre RGB e CMYK e clicar OK. No programa Illustrator, deves ir do menu Arquivo, seleciona Modos de cores e então escolhe entre CMYK e RGB. No programa Photoshop, abre o menu Imagem, seleciona Modo e altera CMYK ou RGB. Em síntese, o que vimos nesta aula foram os seguintes tópicos. Padrões de cor RGB e X devem ser usados em layouts para telas, monitores e celulares. Padrões de cor CMYK e Pantone devem ser usados para layouts que têm como finalidade a impressão. Para finalizar, vou te propor uma atividade. Vou mostrar na tela as cores com os respectivos códigos e tu deves acertar qual sistema de cores está sendo utilizado em cada uma dessas cores. Vamos lá ver a resposta. A primeira cor, laranja, está sendo utilizado o sistema X. A segunda cor, o violeta, está sendo utilizado o sistema RGB. E a terceira cor, e última, o amarelo, está sendo utilizado o sistema CMYK. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesta aula. Eu espero que tu tenhas aproveitado o conteúdo. Bons estudos!